Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos ao Edley Podcast. Hoje estamos aqui em uma edição especial, onde vamos falar com você, empresário, empreendedor de Franca e região, e queremos falar um pouquinho aí sobre as principais soluções que as empresas procuram na advocacia. E para falar um pouquinho mais a respeito antes das soluções, temos que saber também os problemas, né? E para falar um pouquinho de quais são os problemas e as soluções que a advocacia empresarial gera e proporciona para os empresários de Franca e região, está conosco aqui na bancada do Edley hoje, meu amigo, esse grande profissional, Dr. Augusto Rodarte. Seja bem-vindo, Dr. Augusto, ao Edley Podcast. Obrigado, Josué. É um prazer estar com vocês aqui e experimentando a oportunidade que o Notícias de Franca, junto com a OAB Franca, proporciona para a advocacia ter esse espaço de fala e comunicar com a nossa sociedade francana. Obrigado. Com certeza. E falando nisso, já inicialmente aqui, falando em parceiros, além da OAB e do próprio Portal Notícias de Franca, queremos também fazer menção, é claro, de um parceiro que está sempre conosco aqui no Edley Podcast, que é a Fran Impermeabilização. Essa empresa que já está atuando em Franca há mais de 15 anos aí nesse segmento da impermeabilização, prestando um excepcional trabalho na higienização do seu estofado, automóvel, você que tem uma mobília aí e que precisa, inclusive, eu vou dizer aqui, uma questão de saúde, inclusive, é primordial a gente ter esse cuidado aí com a nossa saúde, e nós ficamos às vezes em ambientes como o nosso próprio carro, nosso próprio sofá por muito tempo. Então eu recomendo a você aí, para poder conhecer um pouquinho do trabalho da Fran Impermeabilização, vai estar aí também na descrição do vídeo o link também, como tanto o Instagram quanto o contato da Fran Impermeabilização, do meu amigo Fran Sérgio da Fran Impermeabilização. Mas, doutor Augusto, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui antes das soluções. A gente também precisa entender quais são os principais problemas que, às vezes, de forma muito recorrente, às vezes um empresário que está no ME, no MEI e que está aí situando aí um crescimento ou buscando um crescimento no empreendedorismo. A gente sabe que o empresário brasileiro, ele sofre muito no quesito de dedicação, mas também é um exemplo também de como na vida vale a pena a gente buscar por nossos sonhos, nossos objetivos. Mas eu queria que você aqui nessa fase introdutória falasse um pouquinho para nós de todo o tempo que você que já está atuando na advocacia empresarial, quais são os principais problemas que você já identificou que o empresário às vezes acaba que por uma falta de consciência, uma falta às vezes de percepção, inclusive de proteção ao preparo com os problemas, ele acaba aqui enfrentando nessa forma de desconhecer assim, o que realmente a advocacia empresarial ela pode às vezes proteger o empresário de situações adversas que o empresário acaba que vencendo no dia a dia. Josué, primeiramente vamos falar sobre os números da cidade. Quantos CNPJs existem na cidade de Franca? Olha, boa informação, hein? Vamos lá. 55 mil CNPJs. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Isso pode revelar um aspecto do empreendedor, mas também um aspecto de uma pejotização das profissões, das relações de trabalho. Sim. Mas vamos lá. Desses CNPJs, nós temos que a maior parte, se não quase todos eles, estão enquadrados como MEIs, MEs e EPPs, microempresas ou empresas de pequeno porte, com faturamento total abaixo de 5 milhões. Esse é o maior público que nós temos de CNPJs na cidade de Franca. Vamos pensar sobre agora aonde que eles se concentram, quais os nichos. Sim. Franca, na última década, já deixou de ser tão identificada com a atividade calçadista. Realmente. E se nós pesquisarmos os números, eu acredito que a atividade de comércio em Franca já ultrapassou a atividade de fabricação, pelos quinais. Quando a gente analisa, então, os prestadores de serviço e as atividades de fabricação, nós vemos que quase todas as empresas têm as mesmas dificuldades. A começar pelas sociedades. Quando constitui uma empresa, você com teu sócio, às vezes vocês abrem mão de uma certa formalidade, ficam no fio do bigode. Sim. Aí nasce um grande problema. Se um dos dois resolve sair da empresa, da sociedade, e já quer de imediato se apropriar de algum patrimônio da sociedade, de um estoque, de uma quantia da conta bancária, e deixa todos os ônus para aquele sócio que ficou, aí já nasce a primeira atividade judicial que é muito recorrente. O sócio que fica na empresa com todo o prejuízo, ele pode entrar com uma ação de reconhecimento e dissolução de uma sociedade empresarial de fato. Paralela a uma união estável. Sim. Não casamos para entrar num divórcio, mas nós temos uma solução jurídica. Sim. Isso também já é campo para algumas discussões sobre sócios.
a sua sociedade tem acordo de cotistas, tem acordos de sócios. Nós passamos o período eleitoral e agora nós vamos passar por outro. Sim. O seu acordo de sócios prevê algum impedimento para que o seu sócio manifeste-se publicamente a favor de algum partido? Nós tivemos uma polarização. Sim. O acordo de sócio poderia inibir até mesmo esse tipo de comportamento. Uhum. Ele dá uma certa estabilidade para a empresa, para a sociedade. Afinal, ela é um conjunto de duas pessoas, ou uma só, se for uma unipessoal, Sim. mas é para determinado fim e para uma atividade que gera lucro, Sim. uma atividade eficiente. Além dos acordos de sócios, nós temos as alterações societárias. Nós temos hoje que uma possibilidade de retenção de talentos, ela está naquela remuneração que vai além do dinheiro. Uhum. Você fica na empresa, eu vou te dar uma participação na sociedade. E se você ficar e a gente atingir uma determinada meta, eu te dou uma outra participação na sociedade. Então, essa... Um ônus, né? Uhum. É uma bonificação que não é remunerada de imediato. De imediato. Uhum. Mas ela é uma forma de reter o talento na empresa. Sim. Isso entra numa atividade da advocacia empresarial relacionada a esses acordos de sócios. E quantos acordos acontecem sem a pessoa conhecer a finalidade do acordo, né? Sim. E quantos acordos ficam no boca a boca e Sim. às vezes não se conformam, não se realizam. E aí é um problema enorme, uma discussão que vai parar na justiça. Sim. Nós estamos falando de algumas questões societárias, Sim. mas de fato ainda, já até partindo para outras questões, Uhum. nós temos empresas em Franca que vendem para o serviço público, que vendem para a administração pública, estão submetidas a processos licitatórios. Uhum. A nossa advocacia empresarial ela também tem essa possibilidade de dar o suporte. Se a sua empresa está com uma advocacia acompanhando a licitação e o seu concorrente não está, Sim. quem você acha que vai ter a habilidade, o know-how, a expertise para indicar o recurso que às vezes é num exíguo prazo de 2 minutos? O pregoeiro vai e abre o prazo para recurso. Temos 2 minutos para indicação. Se você está assistido, bem assistido, as suas chances aumentam. Sim. Então, as licitações se revestem um campo muito grande para a advocacia empresarial. Nós também temos uma atividade de e-commerce em Franca Enorme. que salta aos olhos. Sim. Quantos pontos de coleta que nós temos espalhados pela cidade. Todo mundo já deve ter visto. Em números. Inúmeros. E a gente pode até pensar assim, esse empreendedor tal, não tem problemas, porque é só colocar no correio, só colocar no ponto e acabou. Não é por aí. Alguns e-commerce, marketplace, eles têm desenvolvido programas de proteção de marcas. Sim. O Mercado Livre tem o BPP. E nesse BPP é possível que alguém denuncie alguma violação de direito de marca, de patente, de desenho industrial, Sim. ou algum plágio. Sim. Plágio de anúncio, plágio de descrição, uma copy não autorizada. Uhum. E vários anúncios são derrubados. Sim. Esse empreendedor ele vai recorrer ao advogado empresarial para obter o desbloqueio dos valores até que estão no Mercado Pago, que é uma outra empresa do Mercado Livre, Uhum. e fica tudo aprisionado. Vou reter o valor, às vezes eu tenho a inviabilidade da empresa, porque a conta dela do Mercado Livre foi suspensa, Sim. os anúncios foram suspensos, e aquele é o ganha-pão. É dali que vem o faturamento. E, às vezes o Mercado Livre estende o bloqueio também ao Mercado Pago. Então, às vezes a empresa tem lá o faturamento mensal, 500 mil, 700 mil, 2 milhões, 3 milhões, uma conta, e essa conta é travada. Toda a operação fica Retida. retida. O que você vai fazer? Você vai procurar um advogado empresarial, vai conseguir obter uma liminar contra o Mercado Livre para restabelecer, comprovando a probabilidade do direito, a urgência Sim. e tal. E isso leva também a outra questão. Se a empresa é bloqueada por explorar uma marca de uma maneira indevida, Uhum. ou por um conflito aparente assim entre Sim. marcas, a gente já pode pensar num outro ramo da advocacia empresarial que atende registros de marcas, registros de patentes, desenhos industriais, as inovações no estado da técnica que levam a esse direito de exclusividade dessa criação, dessa iniciativa da empresa. E qual a importância hoje para um empresário que às vezes está lá com a sua marca? Porque no e-commerce a gente sabe que tem muitas mesmo. Mas qual a importância e a segurança que um registro de marca garante para o empresário na continuidade do seu negócio? A gente tem uma
uma implicação inicial de segurança jurídica, credibilidade, e também isso é um valor de longo prazo. Sim. Às vezes a pessoa hoje está explorando uma atividade. Uhum. Daqui 10 anos, 5 anos, ou daqui 1 ano, ela escalou e ela recebe uma proposta de uma outra empresa que quer comprar a empresa Francano, vamos tratar assim. Sim. Quando ela apresenta desenhos industriais, patentes, registro de marca, ela oferece essa segurança jurídica para a empresa que quer comprar. E isso tem um reflexo imediato no valuation. Realmente. Eu não estou comprando só pelos olhos azuis do dono. Sim. Não, tô comprando porque é uma estrutura que validou, foi validada. Sim. É uma empresa que me dá a segurança de obter um lucro. Sim. É uma empresa que tem contratos, que tem suas patentes, marcas, desenhos industriais. E é isso que às vezes é o maior chamariz numa aquisição de uma empresa. Sim. Eu posso comprar aquela determinada empresinha de fundo de quintal, que é uma empresa de software, apenas por um software que eles tenham e que tenha esse algoritmo registrado, patenteado. É um algoritmo, é um código novo. Sim. Esse código tem o valor que às vezes concentra 100% do valor da empresa. Nada mais do que aquilo é interessante para o comprador. Sim. Então, essa questão das marcas, ela chama muita atenção. Chama. E o processo do registro de marca, como que ele ocorre? Qual vamos dizer assim, o trâmite dele? Como que é realmente até para a execução de ter o registro no NPI? Não sei se todos sabem, mas o registro de marca, ele é, como você falou, ele é concentrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, que tem sua sede no Rio de Janeiro. Sim. Todas as marcas são depositadas lá. Todo o processo ele é administrativo, ou seja, ele não envolve a justiça. Parte daí. E aqui eu faço até um alerta. Apesar de ser de uma segurança extrema o INPI, algumas pessoas aplicam golpes. Então é muito comum, a partir do momento que a gente entra com o requerimento de uma marca, Sim. que aquela marca, aquela empresa, pessoa física, ela receba boletos. Olha, atenção ao seu pedido, você agora tem que pagar tal guia, e aparece um boleto que tem até brasão da República, essas coisas assim, esdrúxulas, mas que causa muito engano, leva as pessoas a confundirem. O processo ele tem uma duração assim razoável, às vezes ele não chega nem a 6 meses. Então é curto. É curto. Em alguns casos ele pode até ser um pouco mais extenso, em razão de alguns conflitos. Sim. Ou em razão até de indeferimentos. Tá. É possível um indeferimento, mas um recurso dentro do INPI para marcas. Sim. E é importante também que as pessoas tenham contratos com esse prestador que vai registrar a marca, por quê? Evitar surpresas. Vou contratar o Josué para registrar minha marca, mas aí ele me fala assim, olha, não conseguimos o registro na primeira instância. Vamos ter que recorrer, eu vou te cobrar mais X. Aí você vira para mim e fala assim, mas espera aí, eu te contratei, eu pensei que o valor era global, acompanhava toda a sua atuação. Sim. Então é um ponto também para ficar atento. E aí tem as esferas que você acabou de colocar, né? Tem as esferas do registro nacional, tem algumas que têm esferas internacionais. Eu falo porque em Franca tem marcas de patentes, nomes de empresas que têm um registro internacional. E aí como que essa também complexidade é feito pela NPI ou tem outro órgão que consegue regulamentar, vamos dizer assim, além do próprio raio nacional? O próprio NPI já é o ponto de partida e a gente consegue fazer tudo por lá. Nós temos um cliente que adquiriu uma patente de um produto injetável para formas de avião. Olha. Formas para servir aviões. É um exemplo. Ele adquiriu essa patente ela tem validade no espaço internacional também, porque o Brasil ele é parte de pactos internacionais. Sim. Então tem garantia. Tem a garantia. Tem. E dentre as soluções que os empresários buscam na advocacia empresarial, ela também se envolve nas redes sociais. Sim. Porque às vezes eu utilizo o Instagram para vender. Eu utilizo o Facebook para vender. Realmente. Ou então alguém se passa pela minha empresa para aplicar golpes. Nós atendemos um restaurante em Franca que teve foi vítima de um golpe. E a nossa advocacia serve para isso. A advocacia francana, muito bem representada, nós temos grandes expoentes na área empresarial.
nós entramos com tutelas antecipadas, os pedidos liminares, para bloquear aquele perfil de Instagram, para bloquear aquele destinatário dos Pix. Sim. E aí consegue conservar o valor para uma eventual indenização. Muitas pessoas, às vezes, pensam que a advocacia está muito ligada aos fóruns, à judicialização. Mas a grande carta na manga da advocacia é sair da judicialização. É buscar resolver com a extrajudicialização. Sim. Ou seja, eu mando notificações extrajudiciais. Mando uma notificação para o Facebook, para o grupo Meta, que detém Facebook, WhatsApp, Instagram. Olha, há um conteúdo indevido. Olha, há um conteúdo de plágio. Há uma cópia reproduzida aqui que não está autorizada. Há alguém se passando. E às vezes aí é possível já remover o conteúdo, excluir aquele perfil que está se passando. São meios alternativos. Sim. Nós temos também direcionado muito as demandas judiciais, as demandas não só para a justiça comum, mas para a Câmara de Arbitragem. E às vezes em estudos nós até identificamos a oportunidade de levar entre as câmaras para aquela que tem a melhor oferta e custo-benefício. Porque ela consegue fazer, vamos dizer, o julgamento do que você está propondo ali. Perfeito. Com uma situação mais imediata. Imediata. E com um árbitro que é eleito pelas partes, não havendo consenso, a própria Câmara elege um árbitro. Em Franca nós temos uma Câmara de Arbitragem na ACIF. No ano passado nós conduzimos uma dissolução de empresa num processo dentro da Câmara de Arbitragem. Olha isso. Nós temos que em Franca não há nenhuma vara especializada na área empresarial. Nós não temos essa especialização, que é comum para o porte da nossa comarca. Sim. Essas ações elas seriam encaminhadas para Ribeirão Preto, que já possui uma vara exclusiva para esses litígios envolvendo empresas. Nós estamos litigando numa questão envolvendo a nossa empresa, a nossa sociedade, nós estamos rompendo a sociedade. Espera aí, eu vou para Ribeirão? Será que o nosso contrato social, a sociedade, ele não poderia prever uma cláusula elegendo a Câmara de Arbitragem de Franca e até já escolhendo o árbitro? No caso de uma dissolução, nós queremos que o advogado tal seja o árbitro, que é professor em tal lugar. Nós queremos que o contador seja o responsável pela apuração de haveres, de direitos. Nós temos essa liberdade. Assim como os planos de saúde são uma oportunidade da iniciativa privada para suprir uma demanda que o poder público não consegue comportar. Sim. Assim como nós temos empresas de seguranças particulares para uma demanda também. A Câmara surgiu com essa finalidade. A Câmara de Arbitragem ela também desafoga o judiciário e oferece uma solução que tem o mesmo pé de valor de uma decisão judicial. Também é um título executivo extrajudicial. Então a Câmara ela surge como uma possibilidade interessantíssima para qualquer tipo de litígio. Uma terceira via, né? Sim. Uma terceira via. Muito bem colocado. Essa é uma informação que eu realmente desconhecia. Para a gente amarrar o assunto aqui das marcas e patentes, vale ressaltar, inclusive, aqui, nota de destaque, inclusive, inclusive ao registro que tanto você quanto o Dr. Pedro Lemos, né, vocês fizeram do Franca Basquete e da própria arena, né, do ginásio poliesportivo, como a arena da capital do basquete. Eu queria que você pontuasse como foi para vocês nessa conquista, uma conquista muito grande para nós francanos, uma conquista enorme para quem aí tem um coração, inclusive, apaixonado pelo Franca SESI Basquete. Queria que você falasse para nós como que foi também essa conquista e a importância desse registro. Para mim é uma gratidão receber esse destaque. Eu e o Dr. Pedro, nós pensamos isso há muito tempo. Quando começou uma possível criação de um time, uma franquia que poderia entrar no NBB com o nome Capital do Basquete. É um nome interessantíssimo. Sem dúvida. E pensando na possibilidade de algum time explorar essa marca, nós falamos assim, poxa, nós podemos fazer algo por Franca. E às vezes até com um certo receio da nossa ideia não ser executada. Sim. E com receio da gente não ser tratado de uma maneira, assim, como sendo uma má intenção. Sim. Ou um interesse de uma retribuição. Sim. Nós preferimos fazer por nossa conta. Então, sem colocar o interesse pessoal demais sobre o Sim, tempo. Nós não colocamos os nossos interesses privados na frente disso. E a marca Capital do Basquete foi registrada no INPI nas classes de esportes de alto rendimento, eventos esportivos e tal.
E não registramos só capital do basquete, nós registramos também Arena Capital do Basquete. E como prova da nossa boa intenção, e sem exigir qualquer retribuição, nós doamos ao SESI Franca Basquete. O próprio registro. É uma doação gratuita. Nós não pedimos nem vaga, cadeira sócio torcedor, nós não pedimos nada. A nossa maior felicidade é essa. Dividir com todos essa marca. Todo francano aqui se orgulha. Essa é uma das principais marcas de Franca. Com certeza. Característica. É o que colocou, inclusive, Franca mais em evidência no mundo, ainda mais com a conquista do Mundial. Do Mundial. Realmente. E nós fizemos essa sessão num período muito fértil. Sim. O Franca tinha acabado de ser campeão do NB. Estava em ascensão. Numa ascensão. E isso nos orgulha. A marca Capital do Basquete não é do Augusto, não é do Pedro, não é de Josué. Ela é de todos os francanos. Ela está agora nas mãos da nossa instituição, SESI Franca Basquete. Uma conquista que a gente agora, inclusive falando aqui, a gente celebra ela como uma conquista de todos, né? Todos. Uma conquista de todos. Muito bem pontuado, Dr. Augusto Rodarte, que está aqui hoje no Edley Podcast. Eu quero que você, para a gente concluir aqui, Dr. Augusto, que o tempo realmente é objetivo, mas deu para você, empresário, situar um pouquinho de como a advocacia empresarial, ela atua muito lado a lado com o empresário, principalmente se preparando e, na verdade, solucionando diversos problemas que são muito recorrentes e que surgem realmente na caminhada do empresário. A gente até estava nos bastidores aqui falando sobre um caso extra, né, judicial, a gente estava falando um pouquinho sobre no cenário de um simples, me recorda aqui por gentileza, a gente não precisa detalhar, mas qual que era a finalidade mesmo do trabalho dele? Vendedor de ovos. Vendedor de ovos. Carro do ovo. Comumente, vamos dizer assim, comumente um empreendedor muito comum que a gente vê e que realmente a gente necessita, né? Porque no dia a dia uma dona de casa aí sempre recorre a eles. Mas a gente está falando da importância, inclusive até num caso simples, o quanto a advocacia ela pode assessorar e solucionar situações assim. Então eu queria que você, amarrando aqui a nossa primeira entrevista, claro que você vai retornar aqui com certeza para a gente abordar várias outras situações, vários outros problemas que os empresários de Franca enfrentam e a advocacia empresarial ela agrega. Eu queria que você amarrasse aqui esse assunto nosso hoje, nesse primeiro momento aqui no Edley Podcast, falando um pequeno conselho para que deixasse mais consciente ainda o cidadão, o empreendedor que está aí atuando na sua área independente, qual a importância de não ficar na informalidade. Muitas pessoas entendem que o serviço jurídico é caro, sem nem conhecer, sem pesquisar. Concordo. Sem obter nenhum orçamento. Eu posso dizer que às vezes o prejuízo é mais caro. Então é mais barato pagar o remédio e às vezes antecipar o remédio a uma reformulação do modelo de negócio. A gente estava conversando sobre o carro do ovo. O carro que esse empreendedor utiliza para a venda dos ovos, ele deve ser tratado como uma ferramenta de trabalho. E nesse caso ele não poderia ser penhorado. Sim. E às vezes há um desconhecimento e uma utilização de informações falsas. Informações que não se confirmam pelas pessoas. Vão Sim. replicando, fulano fez assim, fulano deu certo. Cada um tem sua situação, sua personalidade, sua digital. Tem empresas que apostam em uma característica, dá certo. Tem empresas que apostam na mesma característica da outra, não dá certo. Tem modelos de negócio para todos os gostos, todos os tipos. Tem questões de governança que dão certo para uma empresa familiar que não vão dar certo para outras. Tem holdings, empresas familiares que vão dar certo para uma família, para uma pessoa com determinado patrimônio, cujas regras não vão se apresentar para outra. Nossa advocacia empresarial de Franca, repito, tem grandes expoentes. E isso dá uma tranquilidade para a gente indicar para os empreendedores, para as pessoas que têm essas precauções, esse espírito de boa fé, a contratar, ter uma assessoria. É uma assessoria do dia a dia. Ela Sim. não é uma assessoria que você liga nos problemas. Ela é uma assessoria consultiva. Vale muito a pena. Em Franca, nós temos uma comissão empresarial com mais de 160 advogados e advogadas. É um número expressivo. Com certeza. A comissão faz um trabalho de reuniões mensais, de estudos, de aprofundamento em leis. E nós temos uma discussão agora sobre a reformulação do Código Civil. Olha. Então, é um tempo realmente de
de colar nas pessoas boas, bons prestadores, bons advogados e advogadas, colar. Porque o ativo que uma advocacia oferece para uma empresa, às vezes ele é invisível. É aquela pessoa que você vai contar para tomar uma decisão num curto espaço de tempo. Uma decisão que vai mudar o negócio, uma decisão que vai manter o negócio e que vai permitir a perpetuação desse negócio para além das gerações, nos casos das empresas familiares. Então, a advocacia está ligada a essa governança. Muito importante que essa consciência, essa clareza, lucidez, seja recepcionada pelas pessoas e a gente se apoie em leis, na segurança legal, na segurança jurídica, que a gente se apoie em contratos bem redigidos, bem detalhistas, que evitam dúvidas e que a gente tenha sempre o respaldo dessa assessoria para quando for para uma demanda extrajudicial, judicial, em câmaras de arbitragem, você se sinta bem preparado e vá para a luta defender os direitos. Com certeza. E vai estar respaldado, inclusivamente, né? Porque você está já, vamos dizer assim, precavido de qualquer evidências que possam tentar comprometer você, porque você já está assessorado por uma advocacia empresarial que caminha lado a lado com você. Muito bem pontuado, doutor Augusto Soldati. Quero agradecer, inclusive, a você a sua presença hoje aqui no Edley Podcast, desejar a você cada vez mais sucesso à sua carreira e que você continue contribuindo com esse excelente conhecimento que você tem na advocacia empresarial. Obrigado, Josué. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para retornar mais vezes, porque o direito ele fervilha a cada segundo com milhares de oportunidades, possibilidades. Não é uma matéria limitada. Não. Ela sempre vai gerar conteúdo, possibilidades. Exatamente. E o Edley está sempre aqui com você, com o objetivo só de gerar a você, levar a você a informação com a veracidade e atualizando você, inclusive, sobre diversos temas do direito e da advocacia em geral. Ficamos por aqui, agradecemos você pela companhia no Edley Podcast de hoje. Você depois não esqueça de deixar também o seu like e também compartilhar esse conteúdo de hoje para várias pessoas. Pessoal, até a próxima edição do Edley Podcast.